Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Fê Guedes, sou maquiadora e hoje eu vou fazer um vídeo com passo a passo para uma sombra pra noite. É uma sombra prateada que eu vou fazer hoje, tá? A preparação da pele que já tá feita aqui no YouTube ou no meu blog www.feguedes.com.br tem alguns vídeos explicando o passo a passo. A base, o corretivo e o pó. A minha pele já tá feita e a gente vai começar. O primeiro passo que eu vou fazer é uma sombra bem clarinha na pálpebra superior, depois eu vou vir com um cinza meio prateado de fora pra dentro, depois eu vou esfumar com um pretinho no canto. Aí é lápis, curvex, máscara de cílios e tá pronta, tá? Então eu vou mostrar pra vocês uma sombra clarinha, do qual eu gosto bastante de usar, que eu indico, que é um pigmento na verdade, que é da MAC. Ele chama Frost. Ele vem solto, é um pozinho que vem solto, e aí você pode usar ele assim, desse jeito, ou com um pincel molhado. Eu normalmente agito um pouco antes, assim, fecha, agita, e eu pego da tampa. Eu não pego direto daqui, porque senão pode vir muito, tá? E aí cai sobre a bochecha. Então, o primeiro passo, eu vou pegar um pincel de cerdas naturais, para aplicar sombra, que esses assim, e eu vou molhar. Por que eu molho o pincel? Uma dica. Pra sombra solta, é legal você misturar com um pouquinho de água, porque aí não cai muito, ele vira tipo uma pastinha, assim, e aí você tem uma cobertura melhor. Sempre de dentro pra fora, puxando a cor clara, tá? Então, o primeiro passo é sempre passar uma cor clara, puxando de dentro pra fora, espalhando bem a sombra. Mesma coisa do outro lado. Pincel molhado, eu pego a cor. A cor que eu vou usar é uma sombra cinza, tá? É da Urban Decay, é uma sombra gringa, não sei se tem à venda aqui no Brasil, mas tem esses sites que você pode comprar pela internet. Mas essa cor não tem muito segredo, tá? É uma cor, na verdade, em um tom de cinza. Ele tem uns pequenos brilhinhos dentro. Aí eu pego um outro pincel de cerdas naturais também. Pego um pouco desse tom de cinza. Tiro o excesso no dorso da mão. E venho com a sombra cinza trabalhando elas. Dentro do côncavo, tá? Que é essa marca aqui. Vou trazendo de fora, do canto externo dos olhos pra dentro. Puxando a cor. Eu pego um pouquinho, você viu que eu peguei uma vez só, tá? Não precisa pegar muito não, porque a gente depois vai com preto. Então ele é só pra dar um contraste entre o preto, cinza e esse perolado. É o Black Tight Velvet da MAC. Um pincel desses durinhos assim, fininhos, tá? Se você quiser, você pode molhar o pincel, que ele fica com a sombra mais densa. Eu vou fazer com o pincel seco mesmo. E venho do meio da pálpebra pra fora, bem rente aos cílios. E puxando a cor. Quando chegar aqui no finalzinho do canto externo dos olhos, eu vou subindo a cor preta. Porque aí eu vou marcar bem o finalzinho da onde eu marquei com o prata. Tá vendo? E vou trazendo a cor preta um pouco pra dentro, do meio da pálpebra pra fora. Chego aqui no canto, onde eu terminei o cinza, e vou subindo com a cor preta. Eu vou pegar o pincel que eu usei pro cinza e vou puxar e juntar todas essas cores. E vou puxando pra não ficar tudo muito marcado, sabe? É meio que vou fazendo uma misturinha das cores. Misturando as cores. Quanto mais tempo você tiver pra misturar as cores, mais bonito fica. Vou usar um lápis preto da Lancôme, que eu adoro esse lápis, porque ele é macio e ele é bom pra espalhar. Então eu venho aqui no cantinho do olho,
e marco até um pouco a metade assim, só que quando vai chegando mais pra dentro, onde é mais clarinho, vai afinando, tá? Pra não ficar muito contraste daquela marcona preta e a sombra clara. A mesma coisa do outro lado, do cantinho, bem rente aos cílios, e aqui vai afinando, ficando bem fininho. Eu vou pegar um pincel pra esfumar, que pode ser aqueles de borrachinha, esse aqui é de pelinho mesmo. Pode até ser com cotonete, mas aí cuidado pra não tirar a sombra de baixo, tá? Tem que fazer bem levinho. Mesma coisa do outro lado. E esfumo. Aí na parte de baixo, eu vou pegar um pincel chanfrado, vou molhar e vou passar a sombra prata, bem rente aqui aos cílios, até a metade da pálpebra inferior. Então eu pego a prata, que eu usei em cima, com o pincel molhado chanfrado, passo na prata, tiro o excesso no dorso da mão, tá vendo? E aí vem de fora pra dentro, bem rente aos cílios. Pode juntar aqui no cantinho externo até a metade, tá? A mesma coisa do outro lado, bem rente aos cílios, de fora pra dentro, até a metade. Feito isso, lápis preto dentro do olho. Uma dica para meninas que têm o olho muito pequenininho e não querem diminuir mais ainda. Não passe o lápis preto dentro do olho. Um lápis para aumentar os olhos é um lápis claro, um branco ou um bege. Feito, a sombra tá pronta. Agora o passo seguinte é Curvex, tá? Bastante Curvex. E aí, o Curvex sempre começa assim, de dentro pra fora, e vai apertando e vai puxando, porque aí o cílio vai ficando todo curvado e não reto e pra cima, sabe? Eu tenho aqui tem no YouTube, tem aqui no meu blog, um vídeo explicando como que usa o Curvex. É bem legal. O Curvex é meio lei, né, meninas? Vocês já sabem. Tem que usar. De dia, de noite, tanto faz. A máscara de cílios que eu vou usar é essa da L'Oreal, que eu adoro. Ele chama Volume Shocking. Esse aqui é a prova d'água. Ele tem essa parte clarinha, que é pra dar volume, que eu passo bem pouquinho, porque senão o cílios fica tudo esgruvinhado. Passo só em cima. Aí eu venho com a parte que eu mais gosto, que é por causa desse pintinho aqui, ó. Que é bem fininho. Ele ajuda a não grudar o cílio, sabe? E como eu passei a sombra clara e o lápis preto embaixo, eu vou passar a máscara de cílios embaixo também. Fica até bonito por causa do contraste da sombra clara. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão ou dúvida, vocês podem me mandar lá no meu blog, no É Linda. O endereço é www.feguedes.com.br. A gente se vê por aí. Um beijo.